Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando nós vamos para João capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E se você continuar a leitura, no segundo verso diz assim: Ele, o Verbo, ou a palavra, que estava com Deus e era Deus, fala assim: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia começa a falar do princípio e que esse princípio está relacionado com o verbo, a palavra. Talvez a sua Bíblia está escrito verbo ou palavra, no grego, logos. Esse logos, que é o verbo, a palavra, é Jesus, é Cristo. A Bíblia já começa falando de Jesus no princípio. A Bíblia diz que Ele é o princípio e Ele também é o fim. Fala que Ele é o primeiro e que Ele é o último, que Ele é o alfa e ômega. São duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última dele. Ou no hebraico estaria Aleph e Tav. Agora, a Bíblia diz que Jesus é o Amém. Está em Apocalipse 3,14. Nós vamos ler daqui a pouco para falar do arquê, que é o princípio. Agora, a Bíblia começa falando de princípio e ela termina falando Amém. Jesus é o Amém. Ele é o princípio. Ele é o fim. Toda a Escritura testifica dele. É disso que ele vai falar em João, capítulo 5, verso 39. Ele fala assim: examinai as Escrituras, né? Porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam ou testemunham de mim. Então, as Escrituras falam de Jesus. O propósito de Deus falar de Abraão, Isaac, Jacó e tudo é até chegar a Cristo. O objetivo é falar de Cristo. Desde o início, tudo fala dele. Então, agora nós vamos começar a ver alguma coisa importante sobre esse assunto. A palavra Bereshit quer dizer no princípio ou em princípio, né? Ela tem uma raiz. Bereshit tem a raiz rosh, né? Essa raiz, essa palavra, deixa eu escrever ela aqui. Rosh. Opa, aqui é um H. Bem, essa palavra, ela tem um significado de começo, de primeiro, de fundador, cabeça, primícia, principal, né? Tem também o sentido de primogênito, que é também uma palavra ligada em arquê, do grego. Bereshit no hebraico e arquê no grego. Tá ligado? São duas palavras que querem dizer princípio, principal, primeiro, primogênito, né? Cabeça, líder. Então, você vai encontrar essa palavra aqui em Apocalipse 3,14, que eu vou ler agora, e depois Colossenses 1, né? Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Inclusive, é um verso muito mal interpretado, né? Fala assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isso diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus, né? A fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não que ele seja a primeira criatura de Deus, mas que ele é a base de toda a criação de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, não só através dele. Tudo foi feito por ele, não é? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o arquê de Deus, é o arquiteto, ele é o criador das coisas, não é isso? Agora você vai ver em primeira, vou primeiro para Colossenses, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não paramos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual,
Não é algo que se adquire naturalmente. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, não em algumas coisas, em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É isso que você está fazendo agora, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Lembra que no princípio fala da luz? Deus diz, haja luz, e houve luz. O que Deus está mostrando? A Bíblia diz que, afinal, que Deus mostra as coisas do fim desde o começo. Essa luz é Cristo, né? É uma referência a Jesus. Por isso, se você ler em João capítulo 1, onde nós acabamos de ler e continuar a leitura, vai falar que João veio para que testificasse da luz. João não era a luz, mas ele falava da luz e essa luz é Cristo, né? Então fala assim, o qual nos tirou nos fez, olha, idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder da escuridão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Quer ver a Deus? Olhe para Cristo. Ele é a imagem, não é apenas uma imagem semelhante, parecida, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. O primogênito de toda a criação. A palavra primogênito aqui, na verdade, é arque. Então, quando fala que ele é o primogênito, tem gente que pensa que ele é o primeiro a ser criado, mas Paulo continua explicando que não é porque ele é o primeiro a ser criado, mas porque o qual é a imagem do Deus invisível, o arque de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha a glória de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, quando fala que ele é o princípio primogênito, né, vai falar aqui que ele tem a preeminência, ele é cabeça, tudo está focando na primeira palavra da Bíblia. Bereshit, cabeça, fundador, princípio, primícias. Tudo fala de Jesus, então não poderíamos começar um curso bíblico sem falar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre Jesus. Afinal de contas, a Bíblia fala todo dele, né? E muitas pessoas têm desprezado Cristo na leitura da própria Escritura. Pessoas que dizem que Jesus não merece adoração. Algumas pessoas falam que Jesus não pode receber a honra que o Pai recebe. Então eles precisam ler Malaquias, capítulo 1, verso 6, onde Deus fala assim, olha, eu não sou o Pai, cadê a minha honra? Eu não sou o Senhor, né? Agora, se você pegar em João capítulo 5, verso 22 e 23, a Bíblia diz o seguinte, que o Pai deu ao Filho, porque o Filho esvaziou a si mesmo, e depois ele recebe a glória que ele tinha antes com o Pai, né? Isso que ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, porque ele havia esvaziado a si mesmo. Mas agora, a Bíblia diz assim, que o Pai deu ao Filho o poder de julgar. Ele é juiz. Ele tem poder de julgar, né? E aí fala assim, para quê? Para que todos venham honrar. Olha para você ver, eu abri esse verso porque ele é maravilhoso. João, abre sua Bíblia aí, João capítulo 5, fala assim, olha, verso 22, porque também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Olha que autoridade. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai, da mesma forma que honram o Pai. Então há pessoas que dizem que honram o Pai, mas honram o Filho de uma maneira diferente. Não existe
honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que Jesus é a base de toda a Escritura. Tudo fala dele, tudo aponta para ele. Todos os justos, em suas obras justas, a Bíblia descreve isso com um propósito, revelar Cristo através da vida desses homens. Tá certo? Então vamos lá, para você ver que coisa chique, olha que coisa chique de Deus. Apocalipse capítulo 1 vai falar o seguinte, Apocalipse 1, verso 8, diz assim, Jesus falando dele, eu sou o Alfa e o Ômega. Olha aqui, Alfa e Ômega. O princípio e o fim. Tá certo? Diz o Senhor que era, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Era e há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ver, vamos continuar. Apocalipse 1,17, no mesmo capítulo. Vira a folha, está escrito assim. E quando eu vi João falando, caí aos seus pés como morto, né? Semelhante às visões que Daniel teve, né? E outros, como Ezequiel. Ele disse assim, mas ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo, não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sabe quem é esse que João viu? Jesus. Agora, observe, ele é o primeiro e o último. Capítulo 2, verso 8 de Apocalipse. Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz, o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Aí ele fala assim, e eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves do Hades, da morte, né? E do Hades. Agora veja bem. Jesus é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele também é o Alfa e Ômega, Aleph e Tav. Apocalipse 21. Olha que coisa chique. Verso 6. Diz assim, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus dizendo, agora por que eu coloquei Isaías aqui? Porque as pessoas tentam tirar a divindade de Cristo e se esquecem de quem é o primeiro e último, princípio e fim, que Jesus não poderia trazer para si esse tipo de nome, esse tipo de glória sem divindade do Pai. Porque Isaías fala o seguinte, vamos lá para Isaías 44. Tá? Os meus vídeos não são cortados e editados no meio, por isso eu vou abrir a Bíblia durante a gravação, ok? Então, Isaías 41, verso 4, diz assim, quem realizou tudo isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro,